Seja bem-vindo à 32ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei apresentar as propriedades operatórias que podem ser utilizadas para se resolver com mais facilidade os exercícios de limites. E observe, primeira propriedade operatória. Se f de x é igual a c, é uma função constante. Então, limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de c quando x tende a A. E isso vai ser igual ao quê? A c, pois o limite de uma função constante é a própria constante. Observe, c é um valor qualquer que pertence ao conjunto dos números reais. Então, c pode ser um número positivo, um número negativo, pode ser um número decimal, pode ser qualquer valor que faça parte do conjunto dos números reais. E sempre que nós tivermos uma função que seja meramente um valor que pertence ao conjunto dos números reais, o seu limite vai ser esse próprio valor, pois o limite de uma constante é o limite de uma função constante é a própria constante, independente do valor ao qual a variável x esteja tendendo. Agora, para as próximas propriedades, eu irei supor que o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual a L1, e o limite de g de x quando x tende a A vai ser igual a L2, e c vai ser um número real qualquer. Então, vou ter o seguinte, ó. Limite de f de x mais g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao quê? A L1 mais L2. Ou seja, o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Agora, quando houver uma diferença, eu terei aqui, ó, limite de f de x menos g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao quê? Ao limite de f de x quando x tende a A menos o limite de g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao quê? A L1 menos L2, ou seja, o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites dos termos. Próxima propriedade. Limite de c vezes f de x quando x tende a A vai ser igual a c vezes o limite de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual, né, a c vezes L, onde c pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, c é a constante, ou seja, é aquele valor qualquer que faz parte do conjunto dos números reais. Isso quer dizer o quê? Que o limite do produto de uma constante para uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Observe, ó. Sempre que tiver ali uma constante multiplicando uma função, para você calcular o limite, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o limite dessa função, calcular, né, para o valor de x que a variável está atendendo, e depois você vai pegar esse resultado e multiplicar pelo valor da constante, para assim você resolver o exercício. É isso que está dentro dessa propriedade. Agora, limite de f de x vezes g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A vezes o limite de g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual a L1 vezes L2, ou seja, o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Agora, limite de f de x sobre g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A sobre o limite de g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao L1 dividido ou sobre o L2, onde L2 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque L2 aqui, gente, ele é, ó, o denominador dessa fração. E o denominador de uma fração não pode ser zero. Ou seja, o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Agora, antes de prosseguir aqui e expor mais propriedades operatórias de limites, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o tema desse vídeo, né? Limite do módulo de f de x quando x tende a A vai ser igual ao quê? Ao módulo do limite de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao quê? Ao módulo do limite da função. Ou seja, o limite do módulo de uma função é igual ao módulo do limite dessa função. Próxima propriedade. Limite de f de x elevado a n quando x tende a A vai ser igual ao quê? Ao limite de f de x quando x tende a A elevado a n. Isso vai ser igual ao limite elevado a n. Ou seja,
O limite da potência enésima de uma função é igual à potência enésima do limite dessa função para qualquer valor n inteiro e positivo. Agora, limite da raiz de índice n de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao quê? A raiz de índice n do limite de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual a raiz de índice n do limite de f de x, que estamos chamando aqui de L1. Ou seja, o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função, desde que L1 seja maior do que zero e n seja um inteiro positivo. Ou, então, L1 menor que zero e n um inteiro positivo ímpar. Agora, por quê? Porque é simples, gente. Não existe raiz de índice par de valor negativo. Exemplo, não existe raiz quadrada de menos 1. Mas raiz cúbica de menos 1 existe. Agora, próxima propriedade. Limite de b elevado a f de x quando x tende a A vai ser igual ao quê? A b elevado ao limite de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual a b elevado a L1 para b maior que zero. Ou seja, o limite da função exponencial b elevado a f de x é igual a b elevado ao limite dessa função. Agora, limite de f de x elevado a g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a A elevado ao limite de g de x quando x tende a A. Isso vai ser igual a L1 elevado a L2. Isso vale para L1 maior que zero, ou seja, o limite de uma função potência exponencial f de x elevado a g de x é igual ao limite da função f de x elevado ao limite da função g de x. Próxima propriedade, limite do logaritmo de f de x na base b, quando x tende a A, vai ser igual ao logaritmo na base b do limite de f de x quando x tende a A. Isso vai ser igual ao logaritmo de L1 na base b, onde f de x vai ter que ser maior que zero e b vai ter que ser diferente de 1 e maior que zero. Ou seja, o limite do logaritmo na base b de uma função é igual ao logaritmo na base b do limite dessa função. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui todas as propriedades operatórias que foram apresentadas nessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Nas próximas aulas, eu irei aplicar essas propriedades na resolução de diversos exercícios de limites, e vai ficar ainda mais fácil aqui compreender o que foi aqui exposto. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.